O extra da novela capítulo 366. Uma história que não deveria ter existido. Dentro de uma floresta tranquila, onde a aparição de demônios impedia as pessoas de entrar, uma mulher carregando um arco caminhava. Vendo como ela verificou seu smartwatch para onde ir, pode-se dizer que esta era a sua primeira vez aqui. No entanto, ela não parecia nervosa de forma alguma. Depois de pisar no gramado por algum tempo, a mulher parou quando chegou ao seu destino. Uma pequena cabana de madeira estava entre as árvores e a vegetação. A mulher estava na frente dele. A porta de madeira não tinha enfeites e apenas uma maçaneta simples. Quando ela agarrou a maçaneta depois de respirar fundo, a pessoa dentro abriu a porta primeiro. Assustada, a mulher deu um passo para trás. "Ah, você está aqui", uma mulher a cumprimentou com um sorriso brilhante. A mulher dentro da cabine tratou a visita com carinho como se fossem velhos amigos. No entanto, a visitante não entrou na cabine e ficou do lado de fora da porta. Ela olhou para a cabine além dos ombros da mulher sorridente. A visão ampla do arqueiro divino se desdobrou. Havia pessoas que ela conhecia e também pessoas que ela só via através de documentos. "Não fique aí parado." Entre, Jaina chamou amigavelmente. Além de seus ombros estavam Califa, Cetrin, Jian e Sheok Junjeong. Só depois de confirmar os membros da trupe camaleão ela abriu a boca. "Não, ainda não. Não aceitei sua oferta." "Sério? Então por que você está aqui, tio?" "Eu tenho uma condição. Estou disposto a cooperar desde que você concorde." "Oh? E o que é isso, tio?" Jane perguntou com uma risadinha. Krong, naquele momento, a cabine tremeu, e Sheok Junjeong se levantou de um assento na escuridão. Devido à sua enorme estatura, sua cabeça quase tocava o teto. Jin Seon engoliu em seco. Mas como ela veio determinada, ela falou sem vacilar. "Não pode haver morte durante este processo. Vou fazê-los enfrentar o castigo da lei." Quando ela disse isso, 5 olhares dentro da cabine caíram sobre ela. Jin Seon sentiu seus músculos ficarem tensos enquanto esperava pela resposta de Jain. Nós esperávamos tanto." Felizmente, ela não parecia ser contra isso. Na verdade, ela parecia estar dizendo, "Tente se puder." Jin Seon pensou interiormente. O boato parecia ser verdade. A trupe camaleão supostamente tinha uma regra de ferro. E isso era resolver qualquer desacordo com uma briga, com o vencedor tendo a palavra final. Jin Seon estava confiante em suas habilidades, mas o que a enfrentava, Sheok Junjeong, era um oponente difícil. Claro, isso não significava que ela não tinha chance de ganhar. Ela trouxe arco de Wanzong, precisamente por causa dessa regra. Jain, que estava esfregando o queixo e refletindo, de repente abriu um sorriso. Jin Seon despertou seus 5 sentidos e agarrou seu arco. Jain falou. "Claro, vamos fazer isso." Ela concordou. "Nesse caso, hein?" Jin Seon estava pegando seu arco em preparação quando ouviu dele e ficou atordoada. "O que eu acabei de ouvir?" Ela olhou fixamente para Jain e inclinou a cabeça. Vendo isso, Jain disse mais uma vez. "Faremos isso. Sem matar. Só a justiça. Vocês estão bem com isso, certo, tio?" Mas o que foi ainda mais estranho foi a reação dos outros membros. Jin Seon tinha certeza de que Sheok Junjeong discordaria, mas até ele estava balançando a cabeça. Jain sorriu. "Então você vai trabalhar conosco agora, certo?" Espera." Jain agarrou a mão de Jin Seon e a puxou para dentro da cabine. Essência do estreito, gabinete do diretor. 5 dias se passaram desde a vitória contra Baal. Yeon estava atualmente sentada em sua cadeira de escritório, olhando pela janela. O céu que era preto avermelhado voltou à sua cor clara. Só de olhar para o infinito céu azul enlouqueceu. O canto dos pássaros, as nuvens fofas e o sol escaldante pareciam lindos. Yeon sacudiu esse sentimento com um suspiro e voltou seu olhar para sua mesa. Uma montanha de documentos estava empilhada ali. Eram todos assuntos do pós-guerra que ela tinha que cuidar.
Apesar de estar sobrecarregado de trabalho, Ioion cerrou os punhos e se encorajou. Uma vez que tudo estivesse resolvido, Essência do Estreito encontraria seu segundo auge e subiria acima da Coreia para se tornar o governante do mundo. Enquanto ela estava se concentrando nos documentos novamente, Ioion viu o jornal de ontem, Confissão de Shin Jong-ak. Este foi um desastre causado pela regressão de Shin Min-shu. Olhando para ele, ela sentiu seu coração ficar pesado. Após a aniquilação de Baal, a confissão que Shin Jong-ak fez causou um grande alvoroço em todo o mundo. Como resultado, a posição anterior de Shin Min-shu como santo herói abalou. Mas por causa das conquistas de Shin Jong-ak na luta contra Baal, sua decisão de doar a maior parte da riqueza de sua família para a reconstrução, a ameaça ainda existente de demônios e, o mais importante, a terrível manipulação da mídia de Ioion ajudou Shin Min-shu a evitar se tornar lixo que deveria queimar em inferno, como Jin Sayuki colocou. Eka. Ioion suspirou mais uma vez e moveu o jornal para o canto da mesa. De repente, ela se lembrou de seu pai, que havia prometido a ela um certo anúncio em breve. Jing. Naquele momento, seu smartwatch vibrou. Era de seu secretário, Jin Sechan. Ele estava morando na República de Leores 00 e só voltou graças ao poder de Shimurin. Aparentemente, ele trabalhou como secretário lá também. Este é Jin Sechan. Sim, vá em frente. Os demônios lançaram um ataque surpresa em Seul. Seu comandante é um dos novos males. Seu objetivo parece ser a joia de energia demoníaca que está atualmente sob a administração da associação. É assim mesmo. Ioion descansou o queixo na palma da mão. Embora a ameaça de Baal tivesse desaparecido, os demônios ainda permaneciam na terra. Apesar de descer na terra junto com Baal, eles escolheram ficar e viver aqui depois. Alguns até se juntaram às forças dos Diginos para fazer do Pandemonium sua casa. Por causa disso, um novo termo chamado Novos Males foi cunhado. Embora os 9 males tenham entrado em colapso durante a guerra, os poucos membros dos 9 males que sobreviveram formaram uma nova organização. Se for Seul, não há nada para se preocupar. Kinsu está lá. Ah, mas mande algumas pessoas, para que possamos parecer o papel. Sim, entendido. E sobre o que você disse antes? A Fundação Camaleão Trope. O Camaleão Top se desfez. Me desculpe. A Fundação Ibiu está indo bem. O Chameleon Trope se desfez e Ibiu permaneceu como parceiro de Ioion. Ioion a recrutou fervorosamente. Ao ajustar um pouco seu passado, Ioion sentiu que Ibiu poderia atuar como essência do herói do Estreito. Afinal, parecia que ela estava interessada no trabalho. E quanto a isso? Bem, é sobre a escala de sua riqueza. Vou lhe enviar as informações relevantes. Entendi. Ioion não pensou muito nisso, mas quando viu o que Jin Sechan lhe enviou, ela duvidou de seus olhos. Ela realmente acumulou uma fortuna. A riqueza de Ibiu foi suficiente para surpreender até Ioion. Ela possuía mais de 10 ilhas particulares e, incluindo todos os tesouros, artefatos, estoques e itens do mundo dos desejos, sua riqueza era de centenas de trilhões de won. Eram todos ativos que só aumentariam de preço com o passar do tempo. Oh! Ela era acionista majoritária de nossas empresas. Contanto, ela deve ser capaz de alimentar sozinha todos os órfãos de guerra. Seus ativos incluíam ações das subsidiárias da Essence of T-Strike. Ela até os tinha em escala comercial, em vez de individual. Ela com certeza era gananciosa. Estamos gerenciando os ativos dela da maneira mais eficiente possível, mas a grande escala está dificultando um pouco. Seja o mais honesto possível e doe a maior parte dos lucros. Certifique-se de observar os funcionários para que eles não façam nada estúpido por ganância. Ibiu era o ex-líder da trupe Camaleão. Fazer algo dissimulado poderia matá-los todos. Sim, entendido. Então vamos colocar o foco no resgate de crianças. Excelente. Vou desligar. Quando a videochamada terminou, Ioion se espreguiçou. Então, ela pegou seu smartwatch para descansar um pouco.
Rachel havia enviado uma mensagem para ela enquanto Yoon estava trabalhando. Raquel, foto. Ah, isso. Ela rapidamente tocou na mensagem. Como esperado, uma foto de Evandel apareceu. Ela deve ter acabado de comer bolo porque ela tinha chantilly por toda a boca. Ela é muito fofa. Yoon olhou atordoada, então começou a digitar uma resposta enquanto seus ombros tremiam. Esconder algo tão fofo. Deus, ela é tão fofa. Assim você não disse que Evandel gostava de bonecas, certo? A próxima vez que nos encontrarmos, milímetros. Enquanto digitava uma resposta, de repente ela sentiu como se estivesse esquecendo alguma coisa. Ela se sentiu envergonhada. Ela estava apenas enviando uma mensagem, então por que ela estava envergonhada? Porque ela não conseguia descobrir o motivo, não importa o quanto ela pensasse sobre isso. Ela apagou a mensagem que ela já tinha e apenas chegou ao ponto principal. Você não precisa usar Evandel como arma para me convencer. A conferência vai acontecer. Eu assumo o portal às 18 horas, 2 dias depois. Pretendo ser generoso durante esta conferência com a Inglaterra, mas sugiro que não exagerem nos pedidos. A resposta de Rachel veio rapidamente. É claro. Evandel e eu estamos esperando ansiosamente. Presidente circunflexo tio. Essa mensagem ainda veio com 2 fotos do Evandel. A primeira foi ela pulando atrás de uma borboleta, e a segunda foi ela atirando uma soneca com a Yang. Uau! Ah! Por um momento, o rosto de Yoon derreteu com a fofura, mas ela rapidamente soltou uma tosse seca e voltou ao trabalho. Cidade Especial de Seul, estrada para Gwangwamun. A diferença entre uma limusine e um carro padrão era simples. Se um carro padrão fizesse clunk-clunk enquanto dirigia, uma limusine faria choong e avançaria como uma cobra. Era óbvio porque as pessoas escolheriam o último. Foi uma decisão natural, dado o desejo instintivo do humano de sobreviver. Afinal, choong era mais rápido e seguro do que clunk-clunk. Ah! Milímetros. Ah! Milímetros. Ah! Mas um mutante desafiando o estado natural estava destinado a existir. Sentado no banco de trás da limusine, Kim-soo torceu o corpo em desconforto. Como uma criança que estava segurando o seu xixi, ele se contorceu por um longo tempo antes de finalmente falar em voz alta. Acho que vai ser mais rápido eu descer e ir a pé. Não. Este é um assunto oficial de negócios em local oficial. A secretária pessoal de Kim-soo recusou firmemente. Kim-soo coçou a nuca. Como esperado da bruxa que anteriormente serviu ao rei demônio, ela foi cuidadosa em cuidar de seu mestre. Hoje, Kim-soo havia retornado do campo de batalha da Manchúria e estava indo para a Associação de Heróis. Embora apenas 5 dias tivessem se passado desde a aniquilação de Baal e os demônios que desceram com Baal ainda permanecessem dentro do Pandemonium, a associação estava organizando um banquete. Kim-soo, é claro, não queria ir. Mas porque o ex-presidente, Kim Suk, insistiu, ele não teve outra escolha. Yoon Seung-ga queria que ele fosse também, se possível, e Kim-soo também sentiu que ele devia uma vez que a bolsa de estudos que ele deu tornou a vida da família de Kim-soo um pouco mais fácil. Em vez de resistir, Kim-soo desabotou 2 botões do terno e olhou pela janela. Sob o céu azul claro, a visão do rio entrou em sua visão. Depois de ver a superfície brilhando como joias, Kim-soo virou a cabeça sem pensar. Então, ele enfrentou uma mulher que não estava lá um momento atrás. Depois de aparecer sem deixar rastro, ela naturalmente se sentou ao lado dele. Como ele deve colocar isso? Foi uma experiência bastante aterrorizante, semelhante a um filme de terror. O coração de Kim-soo saltou com a aparição repentina da mulher, mas ele tentou parecer calmo enquanto olhava para ela. Onde você está indo? O fantasma. Não. Jin Sayuki perguntou. Kim-soo olhou para sua secretária. Ela estava roubando olhares no espelho traseiro, mas não parecia que ela tinha qualquer intenção de expulsar Jin Sayuki. A associação. Kim-soo respondeu vagarosamente. Jin Sayuki ergueu as sobrancelhas como se isso a pegasse de surpresa. Você? Por que você está mergulhando na política? Não é política.
Também não é como se fosse uma conferência sem sentido. Para ser honesto, eu não me importo com alguém como você. E aquele cara? Jin Sayuki perguntou. Kim-Soo caiu em pensamento. Aquele cara? Ela estava falando sobre Shin Jongak? Jongak deveria estar na África agora. Não, não aquele retardado. Jin Sayuki franziu as sobrancelhas. Kim-Soo inclinou a cabeça e perguntou de volta. Então quem? Aquele cara. Você sabe, aquele cara. Pare de ser enigmático. Quem é? Ele parou de repente no meio de sua frase. Uma sensação desagradável surgiu em sua cabeça como se algo estivesse na ponta de sua língua. Mas não importa o quanto ele pensasse sobre isso, nada apareceu. Esse alguém, que ele naturalmente esqueceu, era difícil de lembrar por meios não naturais. Não se preocupe. Você não precisa escondê-lo. Eu não vou tentar trazê-lo para o meu mundo. Jin Sayuki disse com um encolher de ombros. Mas quanto mais Jin Sayuki agia dessa maneira, mais confuso Kim-Soo ficava. Quando ela viu que Kim-Soo estava olhando para ela com um olhar confuso, ela continuou frustrada. Eu vou sair sozinho, ok? Não quero envolver uma pessoa não relacionada. Só então Kim-Soo pensou em palavras para dizer. Você está indo? Para Katrina? Isso mesmo. Ao contrário de você, tenho um forte apego ao meu mundo natal. A voz de Jin Sayuki carregava um orgulho pesaroso. Jin Sayuki queria voltar para casa o mais rápido possível, e a única razão pela qual ela ainda estava na Terra era fazer preparativos, como juntar comida. Kim-Soo olhou nos olhos de Jin Sayuki. Eles não eram mais sedentos de sangue como no passado, mas sim profundos e cheios de vida. Seus olhos estavam brilhando com uma vontade justa. Kim-Soo sorriu amargamente e balançou a cabeça. Sinto falta do nosso mundo natal também. Sim, porque seu planeta natal é a Terra. Pare de brincar com as palavras e me diga. Não. Kim-Soo cortou Jin Sayuki. Jin Sayuki olhou para Kim-Soo com uma carranca. Sinto falta de a Katrina também. Esse é o meu mundo natal. Ainda estou usando a esgrima que aprendi em Akatrina aqui, e ainda estou vivendo de acordo com os princípios que estabeleci lá. Não importa o quanto eu negue, não posso apagar a Katrina do meu coração. Então decidi aceitar. Minha vida em Akatrina não foi das mais felizes. Bem, foi miserável, para ser honesto, mas não me ressinto do mundo por causa disso. Estou aqui por causa de Akatrina, afinal. A curta vida de Kim-Soo em Akatrina foi principalmente uma mistura de traição, tristeza, desespero e frustração. Mas no fundo, havia um pouco de felicidade e amor também. Kim-Soo finalmente sentiu que poderia aceitar essas memórias como um todo. Mas Jin Sayuki furiosamente deu um soco no banco de trás da limusine. Cale-se! Eu não me importo com isso. Eu preciso saber onde esse cara está, Ki-ik. Nesse momento, a limusine parou de repente. Não era apenas a limusine. Todos os carros na frente pararam e bateram no guarda-rail. Em seguida, um estrondo soou e sacudiu os arredores. Kim-Soo rapidamente abriu a porta e saiu para ver a situação. Ele podia ver demônios voando no céu sobre o Ryuan. Jin Sayuki. O que? Kim-Soo ergueu sua bainha e falou com Jin Sayuki, que se aproximou dele novamente. Você vai ajudar, certo? O que? Por que você está tão surpreso? Você nos ajudou quando lutamos contra Baal, não é? Você está louco. Por que deveria? Eu tenho minhas mãos cheias com a Katrina. Jin Sayuki estreitou os olhos estupidamente. Kim-Soo riu de brincadeira antes de implorar com sinceridade. Seu ex-humilde servo pede a você. Jin Sayuki parou assim que ela estava prestes a passar. Talvez porque esta foi a primeira vez que Kim-Soo falou com ela de maneira tão formal. Ela olhou para Kim-Soo sem se mover. Com olhos sem emoção, ela examinou seu rosto. Logo, um grande sorriso surgiu em seu rosto. Um pedido de um servo que matou seu rei. Ao ouvir isso, Kim-Soo também sorriu. Um servo que matou seu rei, e um rei que matou tudo de seu servo. Jin Sayuki não se desculpou com Kim-Soo. E Kim-Soo também não esperava um pedido de desculpas. Este senhor benevolente concederá seu pedido.
Jin Sayuk era Jin Sayuk porque ela era Jin Sayuk. Não havia um rei no mundo que pedisse desculpas a seu servo. Muito obrigado. Também. Me desculpe pelo passado. PFT. Kinsu tirou Mr. Ten enquanto ele ria. A luz brilhante da espada iluminou Ryuan. Você com certeza tem uma boa espada. Claro, isso significa apenas que você é fraco sem sua arma. Jin Sayuk também riu e despertou seu poder mágico. O poder da magia negra disparou, equipando-a com armadura e criando inúmeras lanças e espadas no ar. Enquanto isso, o exército de demônios caiu do céu. Jin Sayuk disparou suas lanças e espadas e rasgou seus corpos. Kinsu também enviou golpes de espada voando nos demônios destemidos que não sabiam quem estavam enfrentando. Enquanto ele balançava sua espada e olhava para seu Mr. Ten cortando seus inimigos ao meio. Ele não conseguia se lembrar de nada. O que foi isso? Não havia algo importante sobre essa espada. Memórias com uma pessoa preciosa devem ser armazenadas nessa espada. Então por quê? Por que não consigo me lembrar? Kinsu esqueceu naturalmente, e ele não conseguia se lembrar naturalmente. Mas ele queria se lembrar. Ele queria desesperadamente se lembrar. Mas então você é Kinsu. Um rugido alto e retumbante interrompeu seus pensamentos. Em seguida, um poderoso inimigo apareceu e bloqueou o caminho de Kinsu. É bom te ver. Ele parecia conhecer Kinsu. Kinsu também poderia identificá-lo por sua aparência. Um demônio cujo corpo inteiro estava envolto em metal preto. Embora ele parecesse estar vestindo um terno de spandex ridículo de corpo inteiro, sua altura de 3 metros de altura, músculos monstruosos e características faciais intimidantes o tornaram o membro mais famoso dos New Evils. Ele atendia pelo nome de Iron Evil Lord. O número de heróis de alto escalão que ele atacou totalizou 28, e 20 deles perderam suas vidas. Ele não era um oponente para ser levado de ânimo leve. Eu serei o único a matá-lo. Enquanto pregos de ferro voavam em direção a ele, Kinsu parou de pensar. Quando abriu os olhos, estava no meio da estação de Seul. Era improvável que Boss me abandonasse aqui, então deve ter sido obra do coautor. Eu estava agradecido. O coautor havia dito que a evanescência progrediria lentamente. Isso significava que Boss me esqueceria mesmo enquanto eu estivesse na frente dela. Estar aqui assim era muito melhor do que vê-la esquecer. Verifiquei a data de hoje com o jornal cobrindo minha barriga. Cerca de 6 dias se passaram desde a aniquilação de Baal. Depois de verificar a data, verifiquei o que ainda tinha comigo. Mas, como esperado, não havia nada. Presentes, autoridades, artes, físicos, habilidades, SP, o sistema, DP, itens. Tudo o que eu obtive através do poder do autor se foi. Imediatamente, fiquei sem saber o que fazer para o futuro. A realidade que eu tentei negar inundou como um maremoto, e um pouco de lágrimas surgiram. Mas eu não tinha planos de ficar parado e chorar. Eu tinha experimentado a morte 2 vezes. Embora eu tenha perdido tudo o que possuía, ainda tinha as memórias e a mentalidade perseverante que construí. Embora eu tenha dito isso, ainda demorei um dia para sair da estação de Seul. Felizmente, havia um lugar neste mundo onde eu poderia ficar. O quarto do apartamento em que acordei pela primeira vez. O lugar que pertencia a Shundong. Fui para lá pensando e a casa de 90 metros quadrados me cumprimentou exatamente como quando abri meus olhos neste mundo. Eu havia retornado ao lugar onde tudo começou, tendo perdido tudo. Eka. E agora? Eu estava relaxado no sofá, assistindo TV. Embora a ameaça de Baal tenha desaparecido, uma força problemática chamada New Evil surgiu. A maior academia de heróis do mundo, CUB, anunciou oficialmente seu renascimento. Isso era notícia. O herói Shin Jong-ak decidiu concentrar todas as suas forças em subjugar os novos males. Embora as ações de Shin Myung-shu tenham convocado Baal para este mundo, o público ainda está torcendo por Shin Jong-ak. Revelando os pecados de seu avô e tentando espiar sobre o Sol Brilhante, pode-se facilmente dizer o quão puro ele realmente é.
Isso foi claramente a manipulação da mídia de Ironia. Herói Shine. Você está esperando se tornar um herói Master Rank. Todos da associação estão esperando por isso. N não. Agora não é hora de pensar nesse tipo de coisa. Temos muita reconstrução a fazer. Há pessoas que temos que proteger e resgatar. Há muitos inimigos para derrotar. Então eu quero que todos se concentrem nisso. Classificar heróis tão divertidos pode vir mais tarde. De qualquer forma, vou voltar ao trabalho. Essa foi uma entrevista com Shine. Em volta do pescoço estava o colar que eu lhe dei. Um anjo sem nome está apoiando crianças que perderam suas famílias durante a guerra. Mesmo a partir de uma estimativa aproximada, a doação equivale a 1 trilhão de won. Isso tinha que ser o chefe. Ainda deitada no sofá, mantive meus olhos na tela retangular da TV. Olhei para as pessoas que levariam vidas brilhantes no mundo que não era mais um romance. Eu envolvi minhas mãos em volta do meu rosto, me sentindo feliz e deprimida. Iron Evil Lord, que atacou River, foi derrotado com sucesso. A sagrada graça do Criador continuará a combater os demônios com coragem e determinação. Kinsu estava em um pódio, discutindo um recente ataque a Seul pelo Iron Evil Lord. Nós iremos. Olhando para Kinsu, murmurei em voz baixa. Tenho certeza que posso sobreviver de alguma forma. Este não foi o meu primeiro rodeio como figurante. Desde o início, eu deveria ser alguém que viveria como se eu não existisse. Desde que tomei a decisão, não havia necessidade de me arrepender, chorar ou ficar triste. Eu apenas tive que recomeçar desde o início. Eu realmente deveria tentar me candidatar como ator de fundo ou algo assim. Acho que seria um bom ator. Desliguei a TV e me levantei. Depois de pegar uma garrafa de água da geladeira e beber, pedi entrega. Era um frango assado picante de 23.000 won. Felizmente, consegui sobreviver um mês sem passar fome graças ao dinheiro que Kim Chun-dong tinha em sua mesa. Depois disso, eu provavelmente teria que procurar um emprego de meio período. De qualquer forma, assim que pedi comida, um silêncio sufocante encheu a sala. Era o tipo de silêncio vazio que fazia você se sentir sozinho. Peguei um pauzinho no porta-utensílios da cozinha. De repente, lembrando-me do meu dom, Master Sharpshooter, dei-lhe um leve lance. O pauzinho não voou a uma velocidade assustadora e simplesmente caiu e rolou no chão. Obviamente. Eu já havia tentado a mesma coisa 1000 vezes. Já estava na hora de eu aceitar. Aquele Kim Ajin como personagem tinha realmente desaparecido. Foi então. Ding! A campainha tocou de repente. A entrega já chegou? Desde quando o frango assado picante leva 3 minutos para fazer? Inclinei a cabeça e abri a porta da frente. Olá! Mas ninguém estava lá. Meu pé só esbarrou em alguma coisa. O que é isso? Era um pacote enorme do tamanho de 2 caixas de frutas juntas. Franzi minhas sobrancelhas e me ajoelhei. Havia uma pequena carta anexada ao lado da caixa. Este é meu presente final. Dokun. Imediatamente, meu coração pulou uma batida. Olhei cuidadosamente ao redor do corredor antes de pegar a caixa rapidamente. Era tão pesada que não consegui levantá-la e tive que arrastá-la. Hectares. Até mesmo fazer algo tão simples me fez suspirar por ar. Depois de colocar a caixa na sala, considerei rasgar a fita com as mãos antes de trazer rapidamente uma tesoura da cozinha. Com uma respiração profunda, cortei a fita que selava a caixa. Então, eu abri. Fiquei sem palavras. Emoções brotaram do fundo do meu coração. Dentro do pacote estava um terno preto gravado com um símbolo de lótus e uma linda arma de prata. Eram os equipamentos que eu costumava usar. Olhei para eles sem expressão antes de bater na caixa com a cabeça. Eu não chorei. Eu me recuso a acreditar que eu fiz. Eu estava apenas agradecido. Grato que ele iria me deixar com pelo menos estes. E se eu expressasse minha gratidão, talvez ele me enviasse mais presentes no futuro. Sons estranhos estavam saindo da minha boca.
Mas era realmente assim que eu me sentia. O extra da novela capítulo 367. A história que não deveria ter existido. 2. Apartamento de Kim Jin. Coloquei cuidadosamente o uniforme de Lotus preto e a águia do deserto no sofá. Depois de olhar ansiosamente para eles por um tempo, olhei dentro da caixa novamente para ver se havia mais alguma coisa. Uma pequena caixa preta estava escondida no fundo. Uma caixa dentro de uma caixa. Inclinei a cabeça enquanto desembrulhava. Milímetros. Dentro da caixa preta havia um smartwatch e um pequeno envelope. Primeiro tirei o smartwatch. Tanto a bracelete como a caixa foram decoradas com obsidiana, dando-lhe um aspecto luxuoso. Era o mesmo relógio de alta tecnologia que Eoia criou especialmente para mim. Tentei ligá-lo e funcionou corretamente. Também não teve problemas em me reconhecer como seu dono. Eu pude ver imediatamente o Lidu, Kim Jin, junto com minhas contas bancárias, contas de ações e outros ativos pessoais armazenados na carteira do usuário. Primeiro verifiquei quanto dinheiro eu tinha. A riqueza armazenada nas contas era mais do que eu pensava. Foi ao ponto que um suspiro de surpresa escapou da minha boca. Só minha conta bancária tinha 30 milhões de won. Em termos de ações, eu tinha 10 ações da Essential Pharmacy, 10 ações da Essential Dynamics, 10 ações da Essential Fit Strate, todas totalizando 60 milhões de won. Foi muito menos do que eu tinha antes, mas eu ainda estava extremamente grata. Mas olhando para minhas ações, de repente me lembrei de algo do passado. Sempre que Boz estava de mau humor ou deprimido, eu vendia minhas ações para ela. Como as ações não listadas da Essence of T-Strite eram ativos confiáveis e difíceis de adquirir mesmo com dinheiro, elas eram um remédio para elevar o humor de Boz. Mesmo que ela sempre dissesse que não precisava deles, os cantos de sua boca se contraíam e seu rosto ficava vermelho. Ela realmente não poderia ser mais fofa se tentasse. TSK. Mas quando meus pensamentos chegaram a esse ponto, não tive escolha a não ser largar meu smartwatch. As ondulações causadas por memórias antigas se espalham para formar uma onda enorme. Sentindo que poderia perder a consciência, me inclinei contra o sofá e afundei ainda mais na reminiscência. Comecei a sentir muita falta de todos, Evandel e Rachel, Shainayun e Kinsu, Yeon e Boz, e até mesmo dos amigos e familiares que deveriam estar no meu mundo natal. Bem, eu não tinha amigos íntimos, mas eu realmente queria ver minha mãe e meu pai. Eu não conseguia nem imaginar como eles se sentiriam quando descobrissem que eu tinha ido embora. Mas não se preocupe. Eu mesmo tomei essa decisão. Como o tempo deste mundo flui de forma diferente, mesmo que eu morra de velhice, menos de 100 dias teriam se passado lá. Encontrei-me justificando minha escolha. Eu bebê. Eu bati minhas bochechas. Desde que eu decidi não me arrepender da minha decisão, eu não poderia ficar aqui tão pateticamente. Eu me forcei a me levantar e coloquei o uniforme de Lotus preto. Como fiquei um pouco mais baixo, a ponta da cauda do uniforme tocou o chão. Mas no momento em que pensei isso, o uniforme encolheu automaticamente para caber no meu corpo. Parecia que as funcionalidades que adicionei ao uniforme ainda estavam lá. 1. Eu me olhei em um espelho de corpo inteiro antes de guardar a Desert Eagle no coldre. A Desert Eagle era extremamente leve. Então me sentei no sofá. Era hora de pensar no que fazer a partir de agora. Mas como não conseguia inventar nada, peguei meu smartwatch para navegar na internet. Ela disse que tinha conexão com a internet, certo? Lembrei-me de Oyeon se gabando disso no passado, que este smartwatch era de alta tecnologia do que a maioria dos computadores de alta tecnologia no mercado. Coloquei o smartwatch na mesa e mudei para o modo desktop. Um teclado holográfico e um monitor se projetaram no ar. Enquanto navegava pelos portais da web, um determinado site chamou minha atenção. Era um site Freeweb Novel. Quando vi, um sorriso surgiu em meu rosto. Devo escrever um romance. Se eu escrevesse nos últimos 10 anos que vivi como um romance. Não, provavelmente não seria tão divertido. Eu não tinha planos de escrever outro romance nunca mais. Joguei o pensamento fora e comecei a procurar outros sites,
principalmente focando em quadros de empregos. Eu queria trabalhar. No mínimo, eu queria sentir que eu estava vivo. Bem-vindo ao maior site de mercenários da Coreia. Desert Soul. Recrutamento aberto para mercenários. Solicitações de missão. Verificar. Cancelar missões. Mercenário. Isso era bastante tentador. Eu tinha Desert Eagle para ataque e o Black Lotus Uniforme para defesa. Deve ser difícil para a maioria dos ataques penetrar no poder defensivo do uniforme. No entanto, o problema era minha capacidade de pontaria sem brilho. Eu também não queria pular de volta para o meio da batalha quando mal consegui escapar dela. Ah, certo, havia outra coisa. Aproximei-me novamente da caixa preta, lembrando-me do pequeno envelope que acompanhava o smartwatch. O envelope era grosso como se tivesse uma carta. Vamos ver. Sentindo-me sozinha, murmurei para mim mesmo enquanto abria o envelope. Do envelope, uma pequena gota de água caiu e se agarrou ao meu corpo. Fiquei surpreso no início, mas imediatamente fiquei agradecido. Eu reconheci esta gota de água. Era arma sem forma que não era nem fluida nem sólida e foi o primeiro item de rank único que eu já obtive neste mundo. Embora fosse muito menor do que era no passado, este era, sem dúvida, Aether. É bom te ver de novo. Eu me impedi de chorar com a sensação familiar de Aether e aceitei. Éter grudado no meu corpo como cola. Mas mesmo depois que Aether saiu, o envelope permaneceu grosso. Imaginando se havia algo mais dentro, eu espiei. Havia um papel dentro. Isto é. Enfiei a mão no envelope com os dedos e tirei o papel. Na superfície desse papel semelhante a um cupom havia palavras escritas com uma caligrafia estranha. Cupom de aquisição do físico, físico da memória medicinal. PF. No momento em que o vi, o riso escapou da minha boca. Era um tipo de riso feliz e agradável. Parece que este foi o último presente que o coautor deixou para mim. Mas eu não sabia por que era. Medicinal Memory Physique. Porque não foi Master Sharp Soter, Magic Dysfunction Physique, Random Consolidation System ou Parkour. Bem, eu realmente não podia reclamar. Como este foi o único physique que o coautor deixou para mim, tive que formular meus planos futuros usando-o. Olhei para o monitor de holograma novamente. Depois de entrar no Wanted Cafe, novamente, procurei uma determinada palavra-chave. Igual pesquisar, farmácia essencial 15.321 postagens, incluindo farmácia essencial saiu o edital de recrutamento aberto para farmácia essencial. Parece que eles vão contratar um grande número de pessoas desta vez. Alguém aqui está querendo se candidatar. O teste de farmácia essencial é muito difícil e imprevisível. Da última vez, ouvi dizer que a pergunta era como matar um dragão ou algo assim. Ouvi dizer que o salário para o cargo de pesquisador é incrível. E por causa da guerra contra os novos males. Igual. Isso mesmo. Depois de ler os posts por cerca de 3 minutos, eu balancei a cabeça. Esta foi a melhor maneira que eu pude utilizar o físico da memória medicinal. Pensando nisso, eu tinha matado muitas pessoas deste mundo. A princípio, justifiquei-me dizendo que eram apenas personagens do romance. Depois que reconheci este mundo como um mundo real, mudei a história para que fosse necessário. Talvez este tenha sido o motivo pelo qual o coautor deixou este physique. Ele me deixou uma habilidade que poderia salvar pessoas, ao invés de matar. De repente, o que Kinsu me disse no passado passou pelos meus ouvidos. Todo mundo neste mundo é o personagem principal. Ele estava certo. Mesmo que todos se esquecessem de mim, eu poderia levar minha própria vida. Talvez eu possa viver uma vida muito mais fiel do que antes. No mínimo, o eu atual não faria algo tão estúpido quanto tratar este mundo como um romance. Com um sorriso, agarrei o cupom do físico da memória medicinal. Então, Jake, eu rasguei ao meio. Uma corrente azul fluía da seção transversal rasgada do cupom. Assim, a corrente carregando o físico lentamente se infiltrou em meu corpo. Ufa! Embora os efeitos medicinais que eu havia memorizado antes devessem ter sido redefinidos, não importava.
Eu poderia simplesmente recomeçar desde o início. Vamos ver. Shaq, Shaq. Bati palmas energicamente e acessei o site. E 5 minutos depois, percebi que o recrutamento aberto da Essential Pharmacy exigia uma formação educacional. Fazia sentido. Quero dizer, que empresa farmacêutica aceitaria alguém que não frequentou a faculdade de medicina? Por ser uma coisa tão óbvia, nem estava listada no site de empregos. Eca. Bem, eu não quero desistir. Acho que vou me candidatar ao departamento de vendas ou algo assim. Inglaterra, Palácio de Buckingham. Dentro de um escritório particular no Palácio de Buckingham, Rachel estava com Evandel, que estava ocupado conversando com seus amigos por uma videochamada. Vejo você mais tarde. Eu tenho muito tempo agora, Evandel. Você é famoso agora. Tem certeza? Não se preocupe, eu tenho tempo. Ei. E ai. Então estaremos esperando por você, tio. Vendo Evandel sorrindo brilhantemente enquanto conversava com suas amigas, Rachel teve um pensamento bastante aleatório. As crianças sempre usavam pontos de exclamação quando conversavam com seus amigos. Não, não era isso. Então no que ela estava pensando? Rachel franziu as sobrancelhas, mas não conseguiu descobrir. Vejo você nesse momento, Evandel desligou. Evandel sorriu abertamente, então cuspiu essas palavras. Eu quero ver você, quero ver você. Rachel não sabia o que isso significava. Recentemente, seja como uma forma de falar durante o sono ou um chamado instintivo, ela começou a dizer as palavras quero te ver. Ela dizia isso no meio de comer, tomar banho, correr e até dormir. Eu quero ver você era quase como um hábito. Mesmo quando Rachel perguntava quem ela queria ver, Evandel apenas inclinava a cabeça. Toque, toque. Nesse momento, alguns ruídos de batida soaram e o secretário da corte real falou. Ela está quase aqui. E o Leon parecia estar quase aqui. Rachel respondeu um simples sim e saiu do palácio com Evandel. O primeiro-ministro, seu gabinete e os membros do parlamento estavam reunidos no jardim. Não fique nervosa, princesa. A negociação parece favorável. Apesar de dizer isso, o primeiro-ministro tremia sem parar. Sim, não fique muito nervoso também, primeiro-ministro. Ah, nervoso? Nunca. Nunca, nunca nervoso. Ah. De qualquer forma, após cerca de 5 minutos de espera, a limusine de Oyeon apareceu junto com uma incrível comitiva de guardas. Depois de descer, Oyeon entrou na sala de reuniões enquanto recebia calorosas boas-vindas do primeiro-ministro e dos parlamentares. Oyeon respondeu a piada do primeiro-ministro extremamente friamente. Agora, vamos começar a negociação. Mas antes disso, porque tem uma criança aqui. Dentro da sala de reuniões, Oyeon encontrou Evandel sentado dentro da sala cheia de políticos de terno e perdeu um pouco a calma. Princesa Raquel? O olhar afiado de Oyeon se voltou para Rachel. Sim. Rachel piscou os olhos e fingiu estar alheia. Evandel também piscou os olhos e encarou Oyeon. Sentada em uma cadeira que era muito maior que seu corpo, Evandel achou difícil até mesmo colocar seus 2 braços sobre a mesa. Oyeon achou isso incrivelmente fofo. Mas ela sabia que não devia misturar negócios com prazer. Esta é uma importante reunião de negociação. Por favor, deixe Evandel fora disso. Não, Evandel está aqui porque ela quer fazer parte da conversa. Rachel falou enquanto olhava para Evandel. O que? Oyeon franziu a testa. Esta princesa estava tentando usar uma criança para a negociação. Evandel quer se tornar uma herói no futuro, e a corte real inglesa planeja apoiá-lo o máximo possível. Afinal, o talento dela é grande. Esperávamos que, através desta reunião, Evandel se tornasse um membro tanto de uma guilda coreana quanto de uma guilda inglesa. Os ombros de Oyeon ficaram rígidos. O que Rachel estava dizendo era claro. Oyeon quebrou seu cérebro antes de soltar uma tosse seca e acenar com a cabeça. Eu vejo. Bem, eu ouvi falar das realizações do nosso pequeno herói. Você foi ótimo, futuro herói Evandel. É? Ah, ei.
Obrigado. Ivandeu tentou ao máximo esconder sua risada com o elogio de Ionha. Ionha também sorriu levemente e abriu os documentos que ela trouxe. Então vamos começar a negociação, incluindo o status da guilda do futuro herói Evandeunin, Coreia, Seul, mansão de Shaijuoshu. Estamos aqui, grande herói Nin. Por outro lado, uma voz do banco do motorista acordou Shai Nayun de seu sono. Ela havia retornado depois de completar sua missão como herói. Ela abriu os olhos estreitamente. Ela estava babando de sua boca, e lágrimas escorriam de seus olhos. A baba era uma coisa, mas por que ela estava chorando? Ah, obrigado. Uau! Shai Nayun bocejou e enxugou as lágrimas e a baba. Que horas são? 1h30. Uau, sério? Eu lutei por 18 horas. Eu estava me perguntando por que eu estava tão cansada. Por que você não forma uma equipe também? Isso reduzirá a sua exaustão significativamente. Ah, não, eu gosto de ficar sozinha. A posição oficial de Shai Nayun era grandeiro. Era igual a uma posição de líder de equipe, e ela era uma das oficiais mais graduados em Science of Straight. Embora tivesse o direito e a autoridade de formar sua própria equipe, não o fez. Ela completou suas missões quase exclusivamente sozinha. A própria Shai Nayun não sabia o motivo. Ela simplesmente pensou que precisava. Você pode voltar. Eu vou no meu amanhã, então descanse. Sim, obrigado. Shai Nayun desceu da limusine e mandou o motorista para casa. Como sempre, ela passou pela porta da frente do Anuk. Mas hoje, ela foi despertada por uma certa presença. Não era a presença de um assassino. Na verdade, essa presença estava deixando claro que estava lá. Shai Nayun parou e se virou naquela direção. Oi, mulher louca. Faz algum tempo. Da escuridão, uma figura destrutiva apareceu. Músculos aterrorizantes e veias salientes. Um monstro humano que parecia impossível de matar com uma lâmina. Shai Nayun voltou e agarrou seu Balmung. Ah, não seja tão cauteloso. Meu negócio não é com você. Sheok Junjeong acenou com a mão e caminhou orgulhosamente até a porta da frente. Shai Nayun não relaxou e cuspiu. Que negócios você tem comigo? Eu te disse, meu negócio não é com você. Estou aqui pelo seu avô. Vô? Sim. Eu vim para fazer seu avô expiar seus pecados passados. O que? Não finja que você não sabe. O incidente com Engó. Shai Nayun se encolheu. Ela sabia qual era o incidente. Matar pessoas inocentes para silenciar um oponente político, esconder todos os registros e manipular a mídia. Um massacre verdadeiramente hediondo. Milímetros. O que foi? Não havia algo importante. Me conta. Onde está seu grande? Quando Sheok Junjeong perguntou, de repente, uma flecha voou para frente e atingiu a parte de trás da cabeça de Sheok Junjeong. Deve ter sido bastante forte, pois sua cabeça se inclinou para frente em um ângulo de 90 graus. Sheok Junjeong permaneceu nessa posição por um tempo antes de cerrar os dentes e encarar de volta. Aquela mulher estúpida. Ela acha que é a líder agora. Não seja violento. Uma voz clara soou do céu. Assustada, Shai Nayun se virou na direção da voz. Um arqueiro encapuzado estava sentado em cima de um pinheiro perto da mansão. Desculpe por visitar você de repente, Shai Nayun-se. A arqueira disse isso enquanto levantava o capuz. Mas isso é algo que deve ser feito. Também queríamos saber sua opinião. Então nos desculpe por nossa grosseria. Quando o rosto do arqueiro foi revelado, os olhos de Shai Nayun ficaram tingidos de choque. Senhor Jin Seon. Sim. Jin Seon sorriu levemente e olhou para Shai Nayun. Prazer em conhecê-lo, Junior Shai Nayun. E por que você está aqui? Ou melhor, que relação você tem com esse porco musculoso louco? Porco músculo. Você está fora do seu. Taki Jin Seon pousou levemente. Ela caminhou até Shai Nayun, que estava em um leve estado de pânico e falou com uma expressão rígida. Eu sei que isso pode ser repentino, mas eu queria pedir sua opinião. Opinião? Nhê. Quando Shai Nayun perguntou de volta atordoada, Jin Seon respondeu seriamente. Eu vou direto ao ponto.
Planejamos roubar a Essential Pharmacy e devolver emoções para Chai Joshu. Como Jin Seon pulou algumas explicações, a cabeça já vazia de Chai Na-eun foi limpa. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.